Hot News 013. E hoje nos estúdios aqui, quem está comigo, não está nos estúdios, mas ela está lá em Santa Catarina, a nossa querida amiga e veterinária, Daiane Ribeiro. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, você? Você não está em Santa Catarina, mas você está em Minas Gerais, é isso? Minas Gerais, Uberlândia. Tá em frio Uberlândia. pra caramba aqui. Tá frio aí, aqui também, viu? Tá. Aqui tá bastante frio, chovendo. Como é que foi o ciclone ontem? Passou por aí? Não. Não? Aqui ele deixou Não. bastante estrago, viu? Mesmo? Deixou bastante Eu nem tô estrago. assistindo TV esses dias, eu tô até por fora. Faz bem, faz bem. Obrigada aí pela sua participação hoje, mais uma vez aqui com a gente. Nos estúdios, hoje no nosso podcast, que tem o oferecimento da BiProLife, que eu já estava até esquecendo, a gente foi falar do ciclone, acabei esquecendo. BiProLife, que é suplemento alimentar para cães. Daqui a pouquinho a Daiane vai falar um pouquinho mais sobre isso. Comigo aqui, ele que é médico veterinário, dermatólogo, Renato Capello. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Obrigada bem, né? por aceitar nosso convite. Viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Espero ajudar aí, esclarecer algumas coisas para os nossos... Nossos amados pets, né? Isso, para os nossos pets. Bom, cada vez mais as doenças de nós humanos são diagnosticadas nos pets, né? E a gente sabe que nós precisamos ter cuidados com o sol, cuidados com a nossa pele. Mas será que os pets também precisam? E sobre esse assunto hoje vai ser o nosso tema, doenças dermatológicas nos pets. Renato, posso te chamar de Renato? Pode, claro. Quais são as principais doenças dermatológicas nos pets? Vamos começar assim, ó. Se for separar entre cães e gatos primeiro, né, que são o nosso foco aqui hoje. Se for pensar nos cachorros, são as alergias, né? É a parte de dermatite alérgica, dermatite alimentar, dermatite ainda picada de pulga e carrapato, que a gente chama de DAP. Nos gatos, que até lá, se eu falasse para minha avó que o gato era alérgico, ela ia dar risada, né? Aquele gato que vivia no quintal, que vivia no telhado, dificilmente ele ia ter. Mas o número está crescendo também e é mais difícil de tratar nos felinos, na parte alérgica. E levando em consideração que nós aqui estamos em Santos, Baixada Santista, o sol, a gente tem que tomar cuidado sim com a dermatite solar. A gente vai falar um pouquinho mais amplo aí para vocês. Entre cachorro e gato, falando já que o foco é mais cachorro e gato, quem tem mais probabilidade, os cachorros ou os gatos? Cachorro. Cachorro. O gato é mais resistente. No forma geral, o gato é mais resistente que o cão, mais resistente que o ser humano, algumas infecções, a parte alérgica, ele tem uma imunidade melhor. Tem um colega veterinário que ele brinca, que ele fala que às vezes o gato se recupera apesar do que o veterinário faz, de tão forte que o bicho tem 7 vidas, Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma boa. Certo. Falando em gato, tem uma raça de gato, não sei qual é. Eu costumo dizer que ele parece um ETzinho, tadinho. Desculpa quem está assistindo que tem esse gato. A Daiane está até dando risada, mas ele não tem pelo, ele sim, é genético. É genético, assim como tem o cachorro pelado mexicano, o cão de crista chinês que não tem pelo. Esse gato, a raça do gato é o... Nossa, deu branco. Sphinx. Ele não tem... É isso? Deu branco, mas é isso mesmo. Ele tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter mais cuidado. É uma Imagina pele mais sensível. Um sol, exatamente. Num quintal de casa. É uma pele mais sensível, tem que ter mais cuidado. Meu Deus. A Daiane tem gato, né, Daiane? Como vai seu gatinho? Muito bem, tá super feliz. Tá até com umas namoradinhas lá que pula o muro e namora com elas. Olha só. Você tem alguma pergunta lá para o nosso convidado? Não, eu queria falar, antes de começar as perguntas, minha pergunta vai ser sobre alergia. Mas eu queria comentar uma curiosidade que eu li, que as crianças que têm contato com gato, com cachorro muito cedo, elas reduzem muito, né, doutor, a chance de ter alergia. E muitas pessoas compraram até esse gato aí que você falou, que não tem pelo, às vezes porque alguém tem alergia a pelo de gato. E eu acho, não sei se ele foi desenvolvido para isso, mas eu sei que tem pessoas que compram esse gato por causa da alergia. Mas o mundo hoje quer proteger muito as crianças, não quer que tenha um animalzinho, não quer que tenha um gatinho, gente, mas é muito importante eles terem contato com animais desde cedo para evitar alergias. Fica aí um alerta
os pais, né? Eu que sou mãe, eu não sabia disso, achei muito interessante. E a minha pergunta para o doutor sobre dermatologia é qual o sintoma que a gente pode observar para saber se o animalzinho está com uma alergia ou de algo que ele comeu ou de algo que ele encostou, está tendo contato. Tem como diferenciar, doutor? Tem. Então, assim, no que ele comeu seria o que a gente chama de dermatite trofoalérgica. É um nome bonito para dizer alergia alimentar, né? Esse sintoma dermatológico normalmente é lambedura de pata excessiva, principalmente histórico de otite de repetição, que seria o animal ter problema de orelha, coçar a orelha, aí o clínico geral, o veterinário vai lá e trata e resolve, uma semana depois fica ruim, você trata de novo, fica ruim de novo, e fica tratando só a orelha, e esquece de pensar na causa de base. Coceira no corpo, a coceira de forma disseminada no corpo inteiro, sem lesão. Então, é muito comum chegar no meu consultório e falar, ele se coça, eu olho, e não tem uma ferida, não tem uma casquinha, que é o que a gente chama de prurido alesional. Isso é muito comum. Esses sintomas aí têm mais associação com essas dermatites crônicas. A dermatite atópica, a alergia alimentar. A doutora perguntou, por exemplo, dele encostar em algum lugar. Aí a gente já vai pensar numa dermatite de contato. Aí vamos, por exemplo, assim, você prendeu o seu gato aí na sua casa e começou a lavar a sua cozinha com algum desinfetante muito forte. E aí o gato se soltou e foi lá e rolou no desinfetante. Ele pode ter uma dermatite de contato. Ele pisou no desinfetante, ele só escorregou, então vai ficar meio localizado aonde ele encostou. É muito fácil de ver isso, por exemplo, na dermatite de contato, nas coleiras de pulga e carrapato. É muito comum, às vezes, não que a coleira seja ruim ou algo desse tipo, é uma alergia individual daquele animal que botou a coleira e teve uma alergia, e fica direitinho no pescoço do animal o formato da coleira. Isso é uma alergia de contato. Você vai tratar, você vai tirar a coleira, vai tratar o problema e resolvido. As outras, nós já vamos puxar para o caso crônico. E aí já vai ser mais complicado, precisa de tratamento mais a longo prazo. Entendi. Então, quais seriam os sintomas para o tutor ficar atento quando, às vezes você olha, mesmo não vê nada? Os dois principais, o que o tutor vai chegar em casa, vai estar sentado no sofá e ele está pensando que é normal. Hoje, quem está escutando a gente aqui, ele tá, no momento ele escutou isso, ele está lá rebolando no sofá agora. É a lambedura de pata excessiva, que alguém falou para ele que é estresse, e o histórico de coceira na orelha. A gente chama de otite de repetição. Coceira na orelha excessiva, a vida inteira tratou e volta sempre. Normalmente culpam o coitado do banho e tosa, que 99% das vezes não tem culpa nesse problema, e aí fica tendo esse sintoma. E a coceira no corpo, óbvio. E isso, no fato de não tratar, isso pode trazer algum problema futuramente? Qualidade de vida, né? Imagina você viver se coçando. Eu tenho inúmeros pacientes que quando a gente consegue controlar a coceira, o tutor fala, nossa, ele mudou, ele voltou a ser o cachorro que ele era. Agora ele está brincando, ganhou peso, está comendo. É muito comum, o cachorro está se coçando tanto que não quer comer, fica bravo, você vai fazer um carinho nele, incomoda. Você vai fazer carinho, ele se irrita. Ele não deixa, ele te morde. E depois que você controla o prurido, você controla a coceira, o animal muda de personalidade. E no caso de... que é muito comum, principalmente, eu acho que mais em gato, a queda de pelos. Isso pode ser um problema? Até quando a queda de pelo deles? Porque a gente sabe que ele troca a pelagem. Sim, tem mas as trocas. Mas até quando isso é normal? Na teoria, eles teriam que ter 2 trocas por ano ali, né? A pelagem do verão, a pelagem do inverno. Aqui em Santos, por exemplo, a gente teve hoje, por exemplo, foram as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Então, para eles, isso não regula. O que eu sempre falo para o tutor quando ele reclama que está caindo muito pelo, a primeira coisa que eu pergunto é, está ficando falha? Você está vendo o local falhado? Está com região careca? Se ele responde que sim, a gente vai aprofundar essa região com exames e melhorar a anamnese. Se é aquele pelo que está caindo na forma do corpo todo, a gente leva em consideração raça, estação do ano, se está faltando alguma vitamina, a gente pode suplementar, esse tipo de coisa. E o gato também, que é mais difícil de cortar as unhas, eles acabam se machucando com a coceira também, né? Se estivesse coçando muito, sim. Exatamente. No prurido, porque o gato, ele sabe se coçar, né? Ele não vai... O gato, na verdade, ele se coça mais com a língua, né? O gato, quando ele está se coçando muito com a pata, é porque a coceira já passou de um nível um pouquinho mais alto.
quando ele está coçando com as patas ali a unha. E aí, se a unha é grande, óbvio, né? E se uma coceira estiver intensa, ele vai acabar se machucando, se autotraumatizando. Daiane. Doutor, eu queria te perguntar uma coisa. Essa fofuxinha aqui, a velhinha, minha cachorrinha, né? E já aconteceu dela ter um caso grave de alergia, que ela foi no pet shop e tomou banho. E eu não percebi que ela tinha passado a noite, tadinha, coçando o olho. E eu cheguei e fui dormir, ela estava bem, mas quando eu vi de manhã, o olho dela estava enorme. Eu acho que ela deu alergia do shampoo, né? E eu queria perguntar quais os casos graves que o tutor tem que sair correndo com um animalzinho para o veterinário, porque pode ser uma alergia grave, tipo o cachorrinho começar a inchar o rosto, porque tem uma picada de abelha. Quais os casos que ele não tem que tentar tratar em casa e que ele tem que correr para o hospital veterinário? Nesse caso que você está falando, assim, quando é uma coisa aguda, muito intensa, esse tipo de inchaço, né, a gente chama de angioedema. Do mesmo jeito que pode acontecer com o ser humano, o povo fala, fechar a glote, vai ter uma dificuldade respiratória, pode acontecer com eles. Não é tão comum quanto pra gente, mas pode acontecer. Então, se acontecer um inchaço desse, eu não espero, eu não recomendo esperar, não. Não dá nenhum tipo de remédio em casa, é correr pro veterinário de sua confiança, mais próximo que tem da sua casa, porque o tratamento é fácil. Com 2 aplicações ali a gente já resolve e a qualidade vai ser melhor. Pegando esse gancho da Daiane, o animal ele também pode ter alergia alimentar? Pode. É como eu falei no começo, chama dermatite trofoalérgica. Aí esses sintomas que eu comentei com a doutora Daiane ali, da lambedura de pata. Imagina aquele cachorro assim, a vida inteira dele, com 2 anos de idade, é uma história bem comum. O tutor que está escutando aí, ele vai se identificar, a maioria deles. Com mais ou menos 1 ano e meio de idade, o cachorro começou a lamber a pata com muita frequência. Aí você vai ver, não tem lesão nenhuma. Aí o clínico geral, de repente, às vezes fala que é estresse. Por que aquele bichinho está estressado? Passeia 3 vezes ao dia, está no sofá do tutor, toma o banho dele, tem comida, não paga uma conta em casa, está tudo certo para ele. Estressado somos nós, exatamente. Aí ele ou tomou algum remedinho, melhorou um pouco, parou o remédio, voltou tudo. A orelha. São os 2 principais. Aí começou a coçar o corpo. Aí levou no clínico geral, deu um remédio, tratou, parou o remédio, voltou tudo. Aí ficou nisso. E associado a isso que eu te falei, a pele pode aparecer uma caspinha, que o povo fala que é uma caspinha, que a gente chama de desqueratinização. Parece uma caspinha de humano mesmo. E juntando com isso, durante a anamnese eu pergunto, e sintoma gastrointestinal? Aí o tutor responde, 1 vez por mês ele vomita. Mas é normal. Alguém aqui vomita 1 vez por mês e acha normal? Não é normal. Só que às vezes o tutor foi levado àquilo, porque o veterinário falou, mas ele ficou bom. Ou então ele tem uma diarreazinha, um cocô pastoso, 1 vez a cada 15 dias, do nada. Comendo a ração ou comendo a comidinha caseira que seja, esse tipo de sintoma dermatológico associado com esse sintoma gastrointestinal, a gente pode levar em consideração que tem uma alergia alimentar aí junto. E aí depende de uma dieta hipoalergênica, de um tratamento específico para a gente descobrir se o animal é alérgico ou não à comida. O difícil há controvérsias no que eu vou falar agora, mas assim, exame para alergia alimentar, tem gente que faz. Um exame sorológico, um exame intradérmico, é uma coisa entre controvérsias, ainda há algumas brigas na própria dermatologia, se vale ou se não vale. Eu, Renato, trabalho com dermato há 10 anos, eu prefiro fazer o teste com a dieta. Eu já coloco o animal em dieta hipoalergênica, explico como é que funciona para o tutor, e depois de 2 meses a gente avalia se aquilo melhorou ou não. No caso, nós seres humanos, a gente tem muitas pessoas que têm alergia a glúten, intolerância à lactose. No caso do animal, do pet que está mais acostumado com a ração, o que pode causar que tipo de alergia eles têm? Algum produto do alimento? Não, normalmente é o alimento em si. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, mas ele comeu essa ração a vida inteira. Eu troquei a ração para arroz com frango e cenoura. Na ração tem frango e na comida caseira que ela está fazendo tem frango. Não faz diferença nenhuma. Se, por exemplo, aquele animal for alérgico ao frango.
Então, é o alimento, não é o corante, na maioria das vezes não é o corante, não é por ser ração ou por ser aquilo. Então, às vezes eu tenho que, por exemplo, um animal que come ração, eu faço com a ração própria chamada hipoalergênica. É que tem uma forma certa de ser feita. Às vezes a pessoa compra ração hipoalergênica e continua misturando frango. Você tira o efeito hipoalergênico da ração. Quando o animal come comida caseira, no meu caso, por exemplo, eu me junto com a doutora Fernanda, que estava aí semana passada, e tento fazer uma alimentação caseira puxado por hipoalergênico. E aí a gente fazer o teste depois de um ou 2 meses. O teste, eu quero dizer, é avaliar o animal clinicamente para saber se ele teve resposta clínica ao tratamento com a dieta. Daiane. Doutor, vou te fazer uma pergunta que eu escuto muito. O caso de um amigo meu, por exemplo. Ele falou que a cachorrinha dele estava com alergia e ele levou no médico e trocou o shampoo, aí continuou com alergia, aí trocou a comida, ele falou que ela continuou com alergia, e ele dá um antialérgico e reparou que ela melhora. É muito difícil descobrir o que está causando a alergia num animalzinho. É um trabalho de investigação. Exatamente. É a parte controversa que eu brinquei. Existem já testes alérgicos. Existem. Mas ainda é um negócio que como eu falei, tem metade dos veterinários dermatólogos amam, metade odeia. Não tem muito... Então, assim, a minha experiência. Trocou o shampoo. Às vezes eu atendo um animal que está se coçando ainda e já está usando aquele shampoo neutro de filhote ou de hipoalergênico. Não tem por que estar se coçando. O tutor já está limpando a casa com praticamente só água e vinagre, ou seja, está só temperando o cachorro, já tirou todos os produtos de limpeza e o cachorro continua se coçando. O antialérgico, entre aspas, né, doutora? A gente sabe que esse antialérgico normalmente que é usado é prednisolona, é cortisona. A cortisona vai resolver. Vai resolver enquanto está tomando. Eu posso ficar dando cortisona a vida inteira para o bicho? Tem muitos efeitos colaterais. Então, a gente vai usar a cortisona para aliviar a crise. Parou, voltou tudo, a gente tem que pensar na alergia crônica. Descobrir a que ela é alérgico. Eu dependo do teste alérgico. Seria o teste alérgico sorológico, eu tiro o sangue daquele cachorro e o laboratório faz o teste, ou o intradérmico. Sabe aquele de criança bronquiteira que a gente pinica a pele? Também dá para ser feito. Só vale a pena você fazer esse teste se você for fazer a vacina. Tentar fazer o que a gente chama de imunoterapia. E aí é onde entra a controvérsia. Tem muita gente que não vê resultado nenhum e tem veterinário que adora. Então, na teoria, eu vou descobrir que o seu animal é alérgico ao ácaro dermatofagoide farinae, que é o ácaro ambiental, que está aqui. Nós estamos aqui respirando ele. Vai fazer diferença se eu não fizer vacina? O cachorro está lá, ele vai estar em contato. Então, na teoria, o laboratório vai pegar esse ácaro, fazer uma vacina para o seu cachorro. Depois de 1 ano, mais ou menos, nós vamos avaliar se a coceira parou ou não. É coisa demorada. E é uma coisa que, como eu brinquei, eu não tenho uma boa experiência. De repente, se vier um dia que outro, o dermato vai falar bem do teste alérgico, dessa imunoterapia específica. Eu já não tenho uma experiência muito boa. Agora, quando que o tutor... Porque assim, a gente vê, por exemplo, gato. Eu vou dar exemplo de gato porque todo mundo já sabe, quem acompanha o Pet News 013 sabe que eu sou mãe de gato, né? Mas, por exemplo, a gente vê muito que o gato ele fica se lambendo. Então, o jeito dele se lavar é se lamber. Isso. Quando que o tutor de gato tem que ficar atento em relação à coceira? E aí vale para o de cachorro também. Mas, assim, a gente sabe que pelo menos uma vez no dia eles vão se coçar, né? Ou com a patinha em algum lugar, ou vão se lamber. Quando que isso tem que... A partir de... Qual a frequência disso? Se está se machucando, se está o tempo inteiro se coçando, você vê lá, você está... o cachorro ou gato que dorme no seu quarto, por exemplo. Você acorda à noite com ele se lambendo? Você acorda à noite com ele se coçando a noite inteira? Tem alguma coisa errada. Ele devia estar dormindo, ele não devia estar se coçando. É você que faz home office, o seu cachorro está deitadinho ali no seu cantinho ali, do seu lado você está trabalhando. E você está no computador lá e você está incomodado com ele se lambendo. Está errado. E se começou, como eu falei, se começou a se traumatizar, começou a aparecer falha, ferida, de tanto ele se lamber, tem alguma coisa errada. Daiane, eu peguei umas fotos na internet, não são fotos, eu vou mostrar umas fotos, não são fotos do Dr. Renato. Eu peguei aleatoriamente na internet,
E a gente vai colocar... Porque às vezes a pessoa está em casa e fala assim, poxa, mas eu não tenho noção do que pode ser uma ferida, do que pode ser... às vezes meu gato estava brincando com o cachorro, se machucou ou não. Mas a gente vai colocar algumas fotos. Não sei se o Max já tem ela no ponto. Tem, Max? Já tem as fotos aí? Pode colocar. Vamos lá. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Essa foto aí a gente separou porque, assim, tem uma característica. Se você fizer força, faz uma forcinha que você vai conseguir enxergar um triângulo aí, ó. Pega essa área aqui, ó, preta. Não dá para imaginar um triângulo? Sim. Né? É o que a gente chama de triângulo de alopecia. Então, ou seja, é um triângulo e tá meio careca. Alopecia porque tá falhado. Não quer dizer que eu olho isso e eu vou falar com certeza que esse animal tenha determinada alergia, mas já é um sinal bem característico se esse animal tem alergia a pulga e carrapato. Então, mas meu cachorro nunca pegou pulga e carrapato, é o que a gente mais escuta. Mas se o animal tiver essa alergia que chama DAP, dermatite alérgica picada de pulga e carrapato ou de ectoparasitas, vamos dizer assim, o seu cachorro vai para o banho e tosa uma vez por semana e ele não faz preventivo, não toma nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de preventivo contra a pulga. Aí uma pulga sobe nele durante o banho, por mais cuidado que o banho e tosa tenha, essa pulguinha subiu nele, deu 2, 3 mordidas, na hora do banho ela saiu, porque lavou a pulga, ninguém viu, voltou para casa. Essas 2, 3 mordidas podem desencadear aí 15, 20, 30 dias de coceira no seu cachorro. E esse sinal aqui é o mais característico dessa alergia crônica a pulga e carrapato. Então, na teoria, o animal que tem DAP, o tratamento seria o quê? Ele não ter pulga. Simples. Você trata a crise e ele nunca mais pode pegar pulga. Controle rigoroso de pulga e carrapato. Para quem está assistindo via Facebook, YouTube, o Instagram, lembrando que ele não está dando diagnóstico, tá? Então, assim, são fotos aleatórias que eu busquei na internet e trouxe para ele fazer algum comentário. Então, assim... Qualquer semelhança, procure seu veterinário de confiança. Vamos mais uma foto? Você quer comentar alguma coisa, Daiane? Não, eu ia falar, sabe de que eu descobri que a Belinha tem alergia? De quando tosa ela com a maquininha. Meu Deus, ela fica coçando. Eu achava, não, pra você ver na minha cabeça, a Belinha, ela é sempre peludinha, bonitinha. Assim, ela é uma maltês, né? Quantos anos ela tem? É uma maltezinha. De quantos anos? Aí eu pensava, quando eu voltava da fazenda... Ela vai no rio, nada, rola na terra, embaraçava tudo e o veterinário falava, tem que rapar no 0. Aí ela estava cheia de pelo, rapava no 0, ela ficava dentro da casinha uns 15 dias sem sair para nada. E eu pensava, meu Deus, a Belinha odeia que tosa ela. Depois eu fui descobrir que ela tem alergia de quando raspa com a máquina. Aí depois eu comecei só a cortar na tesoura baixinho, antes da gente ir pra fazenda, ela nunca mais ficou assim. E eu não sabia. A alergia é uma coisa engraçada, né? Eu imaginei que era outra coisa. Eu achei que ela tava chateada porque ele tosou o cabelinho. Deprimida. Tadinha. Ela alergia ao ser humano nunca, né? Não, não tem. Então tá, pelo menos isso. Alérgica ao ser humano, ela não Vamos a mais uma foto. Nossa, isso aí deve ser um gato, né? É um gato. É uma coisa bem comum de acontecer. Essa foto até que você achou aí tá bem feinha, mas é uma coisa muito comum a gente procurar ali procurar o veterinário com aquele embaixo na boquinha do gato aqui assim, onde tá mostrando, com alguns pontinhos pretos, alguma secreção. Isso é bem comum de acne. Acne felina, tá? O tratamento é relativamente simples, às vezes você pode tratar uma crise e nunca mais acontecer. Às vezes pode acontecer e você tem que fazer algum tratamento de uso contínuo, porque pode acontecer de ficar indo e voltando. Bem comum em animais em felinos, não tem muita característica de macho, fêmea, cor. Qualquer gato pode acontecer isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que é meio polêmica, mas a gente sabe que os dermatologistas, os médicos de humanos dermatologistas, eles falam que você, ao tomar banho e lavar com sabonete uma vez, toma banho de manhã, passa sabonete, de tarde, de noite, sabonete, não é aconselhável, né? Que o ideal dos médicos falam isso. No caso vamos nos cachorros. Quantas vezes na semana o cachorro deve tomar um banho? Essa pergunta varia. Então, por exemplo, um animal que não tem problema de pele nenhum. Se é vamos imaginar a Belinha da doutora, que é uma maltês, que fica no colo dela, que fica no sofá, que sobe na cama, provavelmente uma cachorrinha de dentro de casa, que não tem problema de pele. Ela pode tomar um banho uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 15 dias.
Um golden, um labrador, animal de porte maior, que dá mais trabalho de dar banho quando dá em casa, que o custo é maior de quando vai no pet shop, que é um animal que, apesar de ficar próximo da gente, é um animal mais de quintal normalmente, pode tomar um banho a cada 15 dias, 20 dias, também. Um husky, um samoyeda, um banho a cada 2 meses, um banho a cada 3 meses às vezes, o Spitz, um pequenininho, um banho por mês. Isso nos animais que não tem problema nenhum. Agora, vamos pensar nos banhos dermatológicos, terapêuticos, no mínimo 1 vez por semana. 2 vezes por semana também é normal. Eu tenho paciente que toma banho dia sim, dia não. Depende de cada caso. De cada shampoo muda. Não é? O shampoo muda, o antisséptico muda, o hidratante muda, tudo isso muda. Num banho terapêutico é totalmente individualizado. Mas eu estou em casa, meu cachorrinho, eu vou dar banho eu mesma, vou usar o shampoo Johnson. Não, shampoo de cachorro. Tem que ser shampoo de cachorro. pH da pele do ser humano é totalmente diferente do pH da pele do cachorro. Para nós, por isso que alguns dermatologistas falam que não é aconselhável justamente pela mudança do pH. Usar sabonete mas toda é hora. o Johnson do bebê. Não tem conversa. Usa um shampoo de cachorro. De cachorro. Tá certo. E o gato? Deve levar para tomar banho? Costume. Ou podemos dar banho? Costume. A gente pode dar banho, se estiver acostumado, pode levar para dar banho se estiver acostumado. Não requer banho semanal, muito menos quinzenal. Eu trato animal que nunca tomou banho na vida, normal. Então, assim, depende individual também. Porque os gatos são limpinhos, gente. Exatamente. Ele mesmo se dá banho. Ele mesmo se limpa. Agora, seu gato de apartamento, você falou, de vez em quando ele vai para o corredor do prédio. Vai se sujar? Praticamente nada. Então, você vai dar banho nele. Se um dia for ter uma visita em casa, aquele cheirosinho, você vai dar um banho. Se ele tiver, pode ser que seja um estresse violento para esse animal tomar um banho. E aí nem vale a pena. Minha mãe tinha um gato que, às vezes, a gente tinha que dar banho nele. E, nossa senhora, era um estresse, assim, absurdo. Exatamente. Acho que tem mais foto. Vamos dar uma olhadinha. Tá um pouquinho... Agora, é uma feridinha, né? Uma lesão. É uma lesão, parece ser uma piodermite, né? Uma infecçãozinha de pele. Uma ferida que infeccionou. Essa ferida infeccionou provavelmente dele ter se lambido em excesso, ter se coçado. 9 em cada 10 vezes tem a ver com superpopulação da própria bactéria da pele. Não é que ele se infeccionou em algum lugar, que ele se contaminou em algum lugar. Por algum motivo, a bactéria da pele dele aumentou a quantidade. E aí onde entra o dermato, achar qual é esse motivo. Achando esse motivo, você resolve esse tipo de problema. Pode estar relacionado com os animais alérgicos também, que a gente conversou no começo. Tem mais foto, Max? Tem mais. Aí é um calinho. É um calo de... pela foto aí é um calo de decúbito. Está inflamadinho. Isso pode ser bem localizado, por exemplo, um cachorro de grande porte, um golden, um labrador. Se vocês repararem, eles vão rodar quase sempre pro mesmo lado para deitar. Aí ele vai deitar com o cotovelão no chão ali. Pá! Aí bateu, infecciona, pode inflamar. E isso pode ser também região, eu vou falar de novo, parece uma vitrola arranhada do animal alérgico, pode ser característico também de alergia crônica a esse tipo de lesão. Acho que acabou, né, Max? Tem mais uma? Doutor? Oi? Tem uma pergunta. Porque às vezes não adianta a gente ficar tratando a alergia se o animalzinho, na verdade, está com uma alimentação tão ruim, que a imunidade dele está tão baixa, né? Que talvez está ajudando, pode ser que está ajudando ele a ter mais alergia por causa do sistema imunológico dele, está deficiente. E se ele melhorar a alimentação, mudar a alimentação e o sistema imunológico dele ficar melhor, pode reduzir? Ou não? Não, se o animal for alérgico alimentar, como eu falei, ele é alérgico alimentar àquela substância. Vamos colocar o frango, que é o campeão hoje. Apesar de todos os cachorros do mundo comerem frango praticamente a vida inteira, hoje o campeão para dar alergia é o frango. A frango tem todas as rações. Na ração super premium, que custa R$100 o quilo, e na ração farinhenta, que custa R$10 o quilo, é o mesmo frango. Se ele for alérgico alimentar aquela substância, ele vai se coçar com a super premium e com a farinhenta. E com a comida que você faz em casa também. Ou seja, o frango está sendo campeão de alergia em pets? É um dos, hoje em dia... E a maior parte das rações tem frango? Tem frango. Por isso que a gente, como eu falei, se você suspeitar de alergia alimentar, você tem uma ração certa para ser feita, que é, como eu falei, a ração hipoalergênica, de uma forma certa,
mas algumas delas têm frango. Mas aí existe um processo chamado hidrolização, que diminui o peso molecular dessa ração, e aí o potencial alérgico é melhor. E aí você vai fazer esse teste por 2 meses. E essa ração você encontra em pets? Isso. Tem várias marcas para cachorros, para gato. E um detalhe, apesar do cachorro ser muito mais alérgico que o gato, uma vantagem do gato. Se o cachorro for alérgico crônico, a doutora falou, ele não vai tratar, é tratamento a vida inteira. Sabe aquele... Não tem cura. Não tem cura, tem controle. A dermatite atópica hoje, que é o carro-chefe, é o campeão dos atendimentos na dermatologia, não tem cura, tem controle. Tem algumas medicações, alguns protocolos de tratamento que você vai fazer para a vida inteira do bicho. Mas ele vai tomar remédio a vida inteira? O que eu comparo com o proprietário é assim. Normalmente eu falo assim, mas e na sua casa não tem alguém que tome um remedinho de pressão todo dia? Tem. Então, tomando todo dia o remédio de pressão, o seu bichinho vai ter o remédio dele de coceira. Qual deles, em que dosagem, é individualizado. Cada um vai ter o seu. Mas alguma coisa vai acontecer. E o que eu ia falar da vantagem do gato, normalmente o felino é menos alérgico que o cão, mas responde um pouco melhor à dieta. Então, menos remédio e é só fazer um controle melhor com a ração hipoalergênica. Tá certo. E por falar em alimentação, né? Vamos falar da nossa apoiadora aqui, que é a BiProLife, que é um suplemento alimentar. Eu estou até com o pote aqui, mas é só para cachorros. Então, gato não pode, coelho não pode, é só cachorro. E a Daiane vai dar um recadinho, né, Daiane? Tem um recadinho aí que você já deixou gravado, né? Vamos ver? Mas vai ser no vídeo? Eu não vou falar. Recomendado por veterinários para todas as idades do seu melhor amigo, sem contraindicações. Quer que o seu pet tenha uma vida mais longa e saudável? Ofereça BiProLife. A Belinha você ganhou usa, né? Ela tá você não, a sua Eu achei que ela ficou desculpa. com muito mais energia. Depois que ela tá tomando esse BiProLife, ela tá toda essa pequinha. Antes ela ficava muito quieta. E eu percebi que ela tá bem mais agitadinha, andando mais, brincando mais. Então, eu achei que deu diferença nela já. Ou seja, não tem contraindicação e também não tem problema com alergia, né? Um suplemento desse não teria problema. Por exemplo, se o animal for alérgico alimentar, se for um palatabilizante e aquele animal for alérgico alimentar, ele pode dar problema na alergia, na parte da coceira, sim. Então, tudo tem a ver com a comida, mas é um negócio individual. Aquele animal não vai poder, entendeu? Uhum. Daiane, mesmo que a pessoa lá, aquele tutor que está assistindo e queira começar a dar para o seu cachorrinho, é sempre bom consultar o veterinário, né, Daiane? É sempre bom porque ele nem sabe a dose correta, né? Às vezes ele vai dar a dose errada. E tem o suplemento para cada fase. Tem o suplemento para a cadelinha que está gestante, tem um suplemento para idoso, né? Tem um suplementozinho para cada fase do animal. E isso quem vai orientar é o médico nutricionista veterinário, que vai orientar melhor. Tá certo. Eu perguntei para você se corria risco do gato, do cachorro ter alergia a humano, mas foi uma brincadeira, porque a gente sabe que tem pessoas que falam que tem alergia a gato, tem alergia ao pelo do cachorro, e não pode ter gato, não pode ter cachorro, enfim. É possível que eles possam ter alergia ao próprio pelo? Existe isso? Não. Nunca li sobre. Nunca ouvi falar, nunca li nenhum trabalho. O próprio animal ser alérgico... Foi uma pergunta que chegou pra gente aqui. Ao próprio pelo, não. Não é. Não. E a outra pergunta que chegou é se o pet idoso ele pode ter mais alergia se comparado com pets mais novos. Ao contrário. Normalmente, a idade que começa, a idade média que você vai ver em literatura é entre 1 e 3 anos. Né? Eu já tenho alguns pacientes que eu cuido, às vezes, até mais novinhos, com 6 meses, e, na teoria, até 7 anos. Já peguei aí uns casos que eu fucei o bicho de tudo que foi jeito para procurar outro problema, com 10, 11 anos, e quando eu fui ver era um animal alérgico também, que ficou mais velho. Mas é ao contrário, o mais comum é mais novo. Não desenvolve uma alergia como ser humano, que pode desenvolver a qualquer momento uma alergia... Essa crônica não. Essa crônica que eu estou falando, que é a dermatite atópica, que é essa da vida inteira, é mais comum desenvolver novinho. Tá certo. No caso dos cachorros, aquelas raças que tem aquele pelo todo comprido, que vai pro pet, sai, parece com uma escova, né, Daiane? Sai, o Shih Tzu, né? Shih Tzu, Lhasa. Por exemplo, é mais difícil do tutor perceber algum probleminha? Porque às vezes você não vê.
Mas a maioria desses... Você não vai ver o problema. Vamos dizer aquela ferida que você mostrou lá, por exemplo, num animal, num pincher, que o pelo, todo mundo sabe que raça que é, o pelo pequenininho, curtinho. Você vai ver aquela ferida de longe. Na belinha lá, na maltezinha, no shih tzu, o pelo já cobre. Então, de repente, só fazendo um carinho, você vai conseguir sentir a ferida e aí fica mais... vai ter que levar no veterinário para diagnosticar melhor. Você falou de carinho. Como é que aquele tutor que está em casa agora pode, de repente, começar a olhar com outros olhos, começar a perceber se tem alguma coisa, procurar alguma coisa? É fazendo um carinho? Sim, exatamente. Analisando, olhando. Fora o comportamento. Uma dica, a parte comportamental, era o que eu ia falar agora, a parte comportamental é a principal, o cachorro está chacoalhando a cabeça, lambendo a pata. Gravem isso. Não é estresse. Não é estresse. 99% das vezes não é estresse. Tem a ver realmente com a coceira. Tá? E uma dica, vai na região, normalmente, na região, mesmo o animal que tem mais pelo, a região da barriga não tem tanto. Fica mais fácil de visualizar. Então, a gente dando aquela olhada, se consegue enxergar melhor. Daiane? Eu acho que a Daiane foi dar BiProLife para a belinha dela. Eu acho que ela foi lá. No caso de... Nós, os seres humanos, a gente tem que tomar muito cuidado com o sol. Aquele cachorro que costuma passear, ou então que fica num quintal e acaba pegando sol... É preciso tomar cuidado também? Os mesmos cuidados do ser humano a gente vai recomendar para os cachorros, principalmente para os gatos, principalmente os animais de pelo branco, e aquele focinho rosinha, aquele narizinho despigmentado, é mais comum de acontecer o dermatite actínia, o câncer, o carcinoma espinocelular, que é o câncer de pele por causa do sol. Eu ia perguntar se eles podem ter câncer de pele. Pode sim, é bem comum, inclusive, bem comum. Então, evitar o horário de sol de meio-dia, de 11 horas, 4 horas da tarde, usar protetor solar. Existem os protetores solares próprios. Eu ia perguntar, tem protetor solar para eles? Tem algumas linhas muito boas de protetor solar específico, mas também os protetores solares de criança, para criança, pode ser usado também. Lógico, você pega um pitbull que vive no quintal e não tem quase nenhuma proteção para o sol. Você tem que passar o protetor solar todo dia no corpo todo. No gatinho, por exemplo, o seu gato adora, provavelmente vai para a janela. Ele é branco. Ela fica ali, eu tenho varanda, mas não pega sol na minha varanda. Tá. Porque se o seu gato fosse branco e adora ficar na varanda mesmo, nessas regiões que eu falei, principalmente de ponta de orelha, e do focinho ali, do plano nasal, protetor solar é bem indicado. São as piores regiões para acontecer. Ali eu não pego o sol na varanda, então ela... Mas é uma dica boa. Uma dica boa que eu preciso falar, que eu não posso esquecer, que eu sempre falo quando eu sou chamado. Só para eu não esquecer, eu vou entrar no assunto. Tosa. A doutora ali falou da tosa. As pessoas, às vezes, têm o costume de tosar o animal. Tá calor, eu vou tosar. No frio eu não vou tosar. Ao contrário, assim, o animal peludo, o golden, o shih tzu, o spitz, essas raças, principalmente as que não são acostumadas a ser tosadas, o pelo vai proteger eles no frio e vai proteger eles do calor. Então, aquele erro muito comum, entrou o verão, eu vou tosar o bicho. Você pode estar prejudicando, você pode estar fazendo uma exposição maior da pele do animal para o sol e a proteção que ele teria ao sol, ao calor, que era o pelo, você tirou. Olha só. Eu acho que uma coisa que me chama um pouco a atenção, e a gente sabe que eu já vi cachorros... Uma vez eu vi, acho que uma matéria, era uma caminhada que ia ter, alguma coisa, e eu vi um veterinário alertando do cuidado que tinha que ter de não sair com o cão naquele sol, era aquele verão estrondoso de 40 graus com sensação quase de 50. Sim. Eu não sei se não é o nome certo, mas eu costumo dizer que é a almofadinha das patas. São os coxins. Né? Que cuidado que tem que ter ali, porque a gente vai na praia, anda naquela areia quente, a gente já sente. O teste é esse. Eles. O teste é esse. Eu falo para o tutor, é isso. Você quer sair com o seu cachorro no sol? Sai descalço. Se você aguentar, vai com ele. Se você não aguentar, não sai. Porque você está queimando realmente. Literalmente, você está queimando a patinha, né, a almofadinha que você falou, que são os coxins. E por incrível que pareça, um dos poucos lugares que o cachorro transpira
para trocar a temperatura com o ambiente, o povo acha que o cachorro não transpira pela pele. Ele troca, a principal troca de calor, corpo, ambiente, é arfando e pelas almofadinhas. Então, além de tudo, além de você estar queimando as almofadinhas, você está subindo a temperatura do cachorro. Então, é muito comum aqui em Santos o cara levar no meio-dia, 1h da tarde, sensação térmica absurda. Passear na praia. E o cachorro vai parar na emergência com choque térmico. A temperatura eleva. E eles leva. não reclamam, né? Eles são tão amorosos com a gente. Então, eu faço isso. A minha cachorra, quando estou no verão, aquele horário antes de eu ir para a praia no domingo, ou quando eu chego da praia, é o que eu faço. Eu saio na calçada, se eu estou descalço mesmo, eu saio na calçada. Se eu estou conseguindo andar, é porque ela vai conseguir. Então, beleza. Então, se você não consegue e que você não vai conseguir andar no calçadão da praia, na areia da praia nesse horário, porque está muito quente, não saia, que é um absurdo. Tá vendo? Tá aí a dica para você que gosta de sair com seu cachorro naquele dia de sol. Vou caminhar, vou ficar andando. Pensa que se você não aguenta ficar descalço, imagina o seu pet, né? Daiane, tem alguma pergunta? A gente está se aproximando já quase que do final. Eu vou fazer uma pergunta que o pessoal sempre me pergunta. Se o cachorrinho ele precisa tomar sol por causa da vitamina D, qual horário que ele pode ou não tomar sol. Os cachorros são mais inteligentes que a gente para isso. Eles vão sozinhos para o sol na hora certa. Você pode reparar que a Belinha aí, provavelmente, ela vai lá por 10 horas, 9 horas, 10 horas, ela vai sozinha. Precisa, deixa. E da tarde ela não tá, você falou a verdade. Exatamente, eles não vão. Eles sabem a hora que ele pode ir. Ela que é um animal de apartamento. Agora, como eu falei, aquele cachorro de quintal que fica exposto, você tem que tomar cuidado. Mas o cachorro, ele precisa, sim, justamente pelo mesmo motivo da gente. O raio solar na pele, em contato com triglicérides, colesterol, nas células da pele, vão fazer a produção de vitamina D. Eu tinha um gato que eu morava num outro lugar que tinha sol, e ele ficava, assim, entrava o sol pela janela e ele ia lá e ficava. E ele vai acompanhando, né? Ele vai acompanhando, exatamente. Eu falava assim, e aí, tá pegando sol na barriga? Eles vão acompanhando o sol, e daqui a pouco chegou aquele horário ali, esquentou, eles vão para dentro. E realmente, era mais de manhã cedo mesmo que eles ficavam, às vezes no final de tarde. Pode deixar. E no caso de quem não tem, desculpa, eu te cortei, mas de caso de quem, por exemplo, eu não tenho sol dentro da minha varanda, como é que eu faço? Passeia com ela? Não vou com ela pra rua. Mas ela toma nada na janela? No verãozão, final do dia. Ela se ajeita. O gato, principalmente, ela se ajeita. O cachorro já é diferente. Você passeia na rua, passeia 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. É aquela exposição solar recomendada pelos médicos humanos, de 10 minutos, às vezes. Então, aquele pouquinho de sol que tomou já deu. Porque elas gostam muito de ficar ali na varanda, mas não, como não bate sol, eu não sei bate tanto sol, mas tem, mesmo tá tomando. Nublado vem o raio solar, né, exatamente. Mas você ia comentar alguma coisa, eu te cortei. Não, era isso, era do sol. O que eu ia falar é com o cuidado do horário e do sol muito forte, dependendo, como eu falei, não esqueçam da cor. Se for aquele gatinho branco, aquele cachorro muito branco, protetor solar. Certo. Eu sei que tem uns sapatinhos para pets para andar na rua. É bom? Você aconselha? Não. Não protege nada? Não protege nada. Aquilo é estilo, só. Veio uma pergunta, mas acho que você já comentou sobre isso, que é se o pet pode desenvolver alergia alimentar por algo que comeu durante anos. Sim, é a mais comum, inclusive. O ser humano é ao contrário, se eu não me engano. Eu não tenho esse número, mas é muito comum o cara nunca comeu frutos do mar e aí vai comer e tem uma reação alérgica. Nos pets é ao contrário. Então, é sempre do que ele sempre comeu. Então, é muito comum, mas ele sempre comeu a mesma ração. Esse que é o problema. Daiane, mais pergunta? Uma pergunta que pode acontecer do animal ter alergia de água? Não tem como. Você acredita, se eu te contar, que eu tenho alergia de água no meu rosto? Existem 32 casos no mundo e eu sou um. Nossa. É verdade. No mundo pets, eu não Eu conheço. descobri, é raríssimo. E eu tenho, meu rosto chega a inchar, assim, ó. Eu tenho que lavar o rosto rapidinho, 1 ou 2 vezes por semana correndo, e eu tenho que ficar 1 hora sem sair de casa. Ele fica muito vermelho. Eu tenho alergia de água. Já lavei com água do filtro, água do rio, todas as águas que você imaginar. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí o animal não tem esse perigo. Não conheço nenhum relato. O que é mais comum hoje chegar no consultório, assim, de... Daqui a pouco acho que os pets vão ter que ter especialidades como nós humanos, né? Já tem, oftalmo, dermato, cardiologista, já existe isso? Já tem.
Já tem Já pensou quase você ter que passar todas. em todas as especialidades? Vou levar Quase meu gato no todas. cardiologista, no E eu neuro. brinco que o dermato é sempre o que menos manda. Porque às vezes chega um animal, por exemplo, que o animal é idoso, já é cardíaco, já tem um problema no rim, já tem uma doença hormonal, então ele não pode usar esse remédio por causa do coração, esse remédio por causa do hormônio, esse remédio por causa do rim, esse outro força isso. E o dermato é o que menos manda, porque não adianta a pele estar linda e o bichinho desandar do coração, concorda? Mas o próprio ser humano também procura muito pouco dermato, só vai para fazer procedimentos estéticos. Na medicina, na veterinária aumentou bastante. Como eu falei assim, hoje com certeza, se não for uma clínica de especialidade que só atenda aquilo, a dermatologia hoje, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que é ou primeiro ou segundo, no máximo terceiro, em qualquer lugar. Em qualquer clínica, qualquer pet shop que atenda, que tem um consultório veterinário, a dermatologia é primeiro, segundo ou terceiro em atendimento. O processo de domiciliar o animal para dentro de casa aumentou muito os casos de alergia. Então, hoje que você perguntou aí do cachorro que mais atendo, hoje eu brinco, o que eu mais atendo hoje é Shih Tzu, que lambe a pata, coça a orelha, coça o corpo, com 2 anos de idade. Nossa. O filhote, no caso de por exemplo, tá amamentando lá, a mãe está amamentando, seja um gato, seja um cachorro, o fato de estar ali, os filhotes, que é um monte, aquela briga. Sim. Às vezes, né? Isso pode causar algum problema nas mamas da fêmea? Só por trauma se o filhote já estiver grande, aquele filhotão ainda que está mamando com 20 e poucos dias, 30 dias, já tem dentinho nascendo, são 10 filhotes, 12 filhotes na coitada ali da mãe, tudo com dente já, mas é por machucar por trauma mesmo, de mastigar. Fora isso, não. Daiane, pra gente encerrar, tem mais alguma pergunta? Não, acho que eu já fiz todas. Já fez todas? Todas as perguntas. Tá bom, ela já fez todas. Belinha, tem alguma pergunta, Belinha? A Belinha. Mostra a Belinha pra gente, Daiane. Olha que... Ela tá sujinha, que ela gosta de passear comigo e ela é tão inteligente que eu levo meus filhos pra escola, ela vai junto no carro lá na janelinha, toda feliz. Aí se ela vê que eles colocou o uniforme, ela já fica pronta pra sair. E ela sabe o horário que eu vou na padaria, eu vou passeando com ela a pé, ela já vem e me chama. Eu falei, amor, é impressionante, como é que ela sabe? A hora que eu vou, ela vem e me chama. Associação. Aí tem pergunta não. Daí ela é alérgica a banho, né? Eu não pode passar shampoo no olhinho dela. Se passar, sim. Ele incha, igual eu falei. Aí na hora do banho, eles lavam ela toda, mas no olho não pode passar nada. Pescoço para baixo. Eu falo que os pets são muito mais inteligentes que a gente. A gente aqui é pronta. Você não é oftalmo, mas eu vou te fazer uma pergunta de oftalmo. Manda. Porque assim, fraco. Eu tô olhando ali agora... Me dá aflição. Eu tenho uma vizinha que ela tem, eu acho que é a mesma raça, só que é preto, e aquele pelo no olho. Aí eu falo, cadê seu olho? E é Bela também, é Belinha o nome. Eu falo, Belinha, cadê o seu... E ela enxerga. Mas não atrapalha, porque eu já sinto assim, imagina o ser humano com aquela franja no rosto. Não, assim, eles se adaptam. A cuidade visual deles é maior, vai atrapalhar um pouquinho e pode traumatizar. Se tiver entrar, pode machucar. Mas a maioria das vezes corta, bota lacinho em cima, esse tipo de coisa. Nossa Senhora. Mas convida o oftalmo para responder melhor, acho melhor. Gente, me dá aflição, judiação, de ver aqueles cachorros com aquele... Já me falaram que não pode cortar esses pelinhos, que é tipo um óculos de sol que protege o olhinho deles. Por isso que eu não corto muito o pelinho do olho dela. Me falaram que o olho dessas raças é mais sensível ao sol e o pelinho justamente cai assim para proteger. Tem sentido. Aí eu não corto muito. Tem sentido. Eu vou perguntar para o oftalmo, fiquei curioso também. Pois é, agora também fiquei curiosa. Será que gato com olhos azuis também tem mais chances, né, de ter problema com raios solares? Ainda bem que a minha gata não vai pra rua, então tá tudo certo. Falando de pelo do olho, e o pelo do bigode do cachorro, do gato, pode cortar? Não se deve. Não Deixa se o deve. Bigode lá. Tem muito a ver com a parte sensorial, principalmente no gato. Mas o que eu brinco é o seguinte... E quando cai? Então, aí é outra conversa. Tá trocando, tá velhice, é outra conversa. Agora, cortou. Pra sua gata, por exemplo, que não sai do apartamento, mesmo se cortar na tosa, de repente não vai fazer tanta diferença. Mas para aquele gato lá de 30 anos atrás, que vivia no muro ali, se equilibrando entre um quintal com o pastor alemão e o quintal com o Rottweiler, ele
podia perder o equilíbrio ali por causa do bigode, que tem a ver com a parte sensorial. E aí ele ia cair para um dos lados ali e ia tomar um prejuízo. Mas só cai na velhice? Porque a da minha gata caiu. Não, pode cair por outros motivos, vários outros, N motivos, mas o cortar, tipo, na tosa, corta tudo, principalmente para o gato, não é legal. Eu sou contra até cortar na tosa o peso de pelo de cachorro, enfim. Bom, Daiane, mais uma vez, como você está aí em Uberlândia, não sei por que eu falei Santa Catarina, eu acho que eu vim lendo alguma coisa de Santa Catarina e falei, é o ciclone que estava em Santa Catarina. É porque eu sou loira, todo mundo acha que pois eu sou eu cismei que você está em Santa Catarina. E a minha mãe meu irmão é loiro do olho azul, se juntar nós do povo, você é gaúcho. Mas quando eu dá boa noite, dá para ver que é de Minas. Mas não sei por que eu falei Santa Catarina, eu falei que ela estava em Santa Catarina. Eu, de vez em quando eu viajo assim, sei lá por quê. Mas enfim, hoje de novo você não vai experimentar o bolo da Sodier. Mas não quero nem ver, meu Deus, eu fiquei sonhando com esses docinhos seus. Cadê o bolo da Sodier, Max? Você vai trazer pra gente? Não, olha lá. Olha isso, olha aí, Daiane, olha isso. Não, tô de dieta. Minha mãe fez muito doce na fazenda esses dias, eu engordei uns 2 quilos lá. Olha, tá vendo? Minha mãe faz tudo. Mas é bonito, viu? Doce. É bonito, é gostoso da Sodier. Aliás, eu até falei para o Marcos esses dias, que é o nosso diretor aqui, e eu falei para ele assim que o melhor pão de mel é o da Sodier. Já fica a dica também para quem está assistindo, que for aqui da Baixada, quiser ir na Sodier, olha, tem o melhor pão de mel. Você já comeu? Os doces do pão de mel não, mas os doces da Sodier... Os doces da Sodier são bons. E aí é isso, Daiane. Infelizmente, a gente vai comer por você aqui, tá? Queria que você deixasse aí o seu recadinho pra gente. Obrigada pela sua participação e na próxima quinta a gente se encontra. Eu que agradeço. Obrigada, viu, doutor? Valeu, doutora. Prazer. Obrigado. Queria agradecer a sua participação e que você deixasse algum recado aí para os tutores dos pets. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas coisas, tirado algumas dúvidas dessas básicas, né? Na dúvida, procure seu médico veterinário clínico geral de sua confiança ou um médico especialista, que nem ela falou. Hoje em dia a veterinária está bem específica, já tem dermato, cardio, oftalmo, tem cirurgião, geriatra, já tem em pós-graduação em geriatria, isso está bem específico, nefrologista, acupuntura, a especialidade está legal, então assim, não tem como a gente não cuidar bem dos nossos amiguinhos aí. Tá certo, tá aí, então olha... Tá dado. É verdade. Aonde encontrar você? Obrigada, Mara. Você me pergunta, eu já esqueci. Meu consultório eu atendo em Santos, meu consultório é dentro do Hospital Clinvet. E pode dar o telefone? Pode, claro. Meu WhatsApp é 13 99773 9796. Esse é o da clínica. Esse é o meu WhatsApp para agendar consulta comigo. O da clínica tá ali na tela ali, ó. Tá certo. E quem quiser te achar no Instagram? Eu ainda não tenho Instagram. Não tem? A gente vai fazer um Instagram para ele e aí vai estar. Obrigada pela sua participação. Imagina. A você que ficou com a gente, muito obrigada. Agora, cuida do seu pet, porque eles valem ouro pra gente. São filhos de 4 patas. Daiane, obrigada. Max, Lindy, Marcos, muito obrigada. Você que ficou com a gente. E se quiser acompanhar, é só acompanhar. Ó, a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify também. Então, olha, não tem como... não tem como você não acompanhar. Marcos, você falou alguma coisa, o que é? Aí os doutores do marketing também. Quero agradecer a Bruna e o Anderson. É que hoje eu esqueci, porque estão me apertando para terminar. E aí eu esqueço de falar o que eu tenho que falar. Gente, a todos um ótimo final de semana que está chegando aí. Uma boa noite para todos e até o próximo episódio. E a gente come bolo. Doces e bolos, você encontra uma variedade imensa de bolos. Deu água na boca? Ligue ou vá até uma loja pertinho de você. Sodier Doces, a maior franquia especializada em bolos do país.